Aumenta aí o áudio, Renato. Vamos lá. Bom dia. Caio, Sim, eu acho que é a primeira vez que eu ligo ao vivo para falar nessa emissora. Já estou no ar? Está no ar, pode falar. Alô? Bom, então, o que é que eu estou ligando para informar? Repare bem. Nós sabemos do Alexandre de Moraes, que está fazendo o que está fazendo para não deixar as pessoas usarem a internet. E aí foi feito a assinatura para pedido do impeachment de Alexandre de Moraes. Aí o que é que eu fiz? Entrei no sistema e saí procurando os deputados que votaram, que assinaram para o impeachment de Alexandre de Moraes, letra P. E aí eu não achei, letra P, o deputado chamado Paulo Veloso, com 2 L's, Dantazazi. Ele não assinou o impeachment, o pedido do impeachment de Alexandre de Moraes. Então eu estou aqui perguntando por que ele não assinou isso, já que ele é do antigo PFL, que depois virou DEM, e que hoje é União Brasil. E esse União Brasil, 20 deputados federais do Brasil assinaram o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes. E por que o deputado Paulo Aze, que se diz de Alagoinhas, que na verdade ele nasceu em Salvador, nasceu em 14 de janeiro de 63, é formado em engenharia civil, por que ele não assinou o impeachment, né, juntamente com esse amigão dele, que é o Tanto Faz, o Assemineto Tanto Faz. Mas o Assemineto hoje não tem mandato nenhum. Mas a minha pergunta para concluir é, por que o Paulo Veloso, com 2 L's, Dantazazi, não assinou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, já que 20 deputados do partido dele, União Brasil, assinaram, entendeu, Caio? Essa é a minha pergunta. Eu queria que ele entrasse no aí para explicar isso. Nós vamos ter eleição em 2026 e eu quero que o eleitor lembre desse detalhezinho, que vai ter agora a eleição em 2026 para deputado federal. Tem que lembrar desse detalhe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Picolé. Tá aí o registro, teve a entrega, né, foi protocolada, é bom que a gente lembre isso, né, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes foi entregue ao presidente do Congresso Nacional por vários deputados, e o nome do Paulo Aze, né, não consta na lista, né, que endossa aí o impeachment do Alexandre de Moraes. O Picolé cita aí, Gomes, a relação bastante próxima, a gente sabe isso, do Paulo Aze com o Assemineto, que é o Tanto Faz. Então por aí você já vê que não é bem, né, uma oposição ao PT, o Assemineto, não, é conveniência, né? Tanto faz. Inclusive o Paulo Aze foi cotado para assumir o Ministério das Comunicações recentemente, no lugar do Juscelino, o Juscelino Filho, que se aguentou no cargo, né, acusado aí de vários casos, né, vamos dizer, de malversação de recursos públicos, mas é indicação do Centrão, o Centrão aguentou ele, o Lula aceitou, até porque o Lula se sente à vontade, né, obviamente, com esse tipo de relação, mas o Paulo Aze chegou a ser cotado para substituir. Então a pessoa, Gomes, que é cotada para assumir um ministério num governo, não é tão oposição assim, né, Gomes? Não é tão oposição assim. O Lula não ia colocar um inimigo ao lado, né? Pelo contrário. Como ninguém faz isso, né? Às vezes nós temos aqui questionamentos quando um executivo indica um cargo de confiança e dizem, é amigo dele, claro, ele não vai indicar o inimigo. Agora, o Paulo Aze quiser, né, dar sua resposta aqui aos ouvintes, né, do programa Primeira Mão, principalmente ao Picolé, né, que faz aí o questionamento, por que não assinou, o que é que ele pensa a respeito da atuação
do ministro Alexandre de Moraes, né, na sua condução enquanto magistrado, o que é que ele pensa sobre o processo de impeachment, ele que é deputado federal, né? Então, o programa Primeira Mão, obviamente, está à disposição para ouvir o deputado Paulo Aze, que é como o Picolé falou, 2026 tem eleição, né, para deputado, para presidente, e as pessoas querem saber como cada um se posiciona a respeito dos problemas, né, e das situações também do país. Está feito aí o questionamento por Paulo Aze. Agora, isso enfraquece muito, Gomes e Chico, a questão que é o seguinte, gente: uma democracia forte, ela só é forte se você tem partidos fortes. Não existe democracia estabelecida, forte, segura, quando os partidos não têm força. E o que é o partido? É um conjunto de ideologias em que as pessoas se identificam e se sentem simpatizadas. E o que a gente vê no Brasil, na verdade, é uma confusão, meu irmão. O partido fala uma coisa e o representante do partido faz outra. E aí fazem alianças de conveniência com outros grupos que, em tese, seriam antagônicos do ponto de vista ideológico, e vira essa esculhambação que a gente assiste no cenário nacional. Não é só de Alagoinhas, é o Brasil todo, a gente vê isso. E aí, Chico, realmente fica difícil que as pessoas acreditem realmente neste modelo de democracia. Recentemente, o Ciro Gomes, Chico, falou sobre isso, fez críticas à democracia brasileira. Não que, obviamente, ele faça votos de que volte à ditadura, mas ele não acredita nesse modelo de representação popular diante das falcatruas e dos conchavos que a gente observa na política, e que leva, inclusive, à presidência da República alguém que até bem pouco tempo estava preso. Na eleição de Alagoinhas, nós temos um sentenciado a 2 anos e 6 meses disputando a prefeitura. Então é a esculhambação que a gente fala da política brasileira, é isso, Chico, e afasta cada vez mais as pessoas do processo político. E eu acho essa cobrança do Picolé sobre o posicionamento, não só do Paulo Aze, mas dos deputados, extremamente pertinente. O eleitor tem que ficar vigilante em todo o mandato daquele em quem você votou ou aquele que lhe representa. Porque, embora você não tenha votado, Chico, é o deputado da região. Então, uma decisão, um posicionamento do Paulo Aze interfere, claro, tem repercussão no que a gente pensa, no que a gente quer que seja representado na Câmara Federal. É um deputado da Bahia, Chico. Então veja a situação ao qual o Brasil está imerso, viu, Chico Reis? Bom dia. Muito bom dia, Caio. Bom dia a todos os queridos amigos que nos ajudam fazendo o programa diretamente ou indiretamente. Eu acho extremamente pertinente o fato, Caio, e completamente coerente a sua fala, reposicionando situações na cidade que permanecem nebulosas quanto aos fatos políticos. Eu convivi e fiz política numa época onde havia sempre uma alternativa do partido fechar questão. O representante do partido, vereador, senador, deputado, que não cumprisse aquelas exigências, incorria em infidelidade partidária e tinha, portanto, o seu mandato ali à disposição do partido, e o partido decidiria se ficaria com o mandato ou não. Não sei se isso hoje ainda está vigindo, mas me parece que não, porque a própria imprensa que divulgava o alinhamento de parlamentares, né, o comportamento, fornecia também pistas para que a gente pudesse monitorar o nosso voto, porque, afinal de contas, o parlamentar só chega ao parlamento através da ponte que o eleitor cria quando cede o seu voto e, por conseguinte,
a sua confiança para que ele consiga chegar ao parlamento e representá-lo. Daí o fato de você votar em quem realmente pensasse de maneira contemporânea com as suas ideias, né? Com a ideia do eleitor. O eleitor queria a representação. E quando a pessoa vai para o limbo e se esconde da opinião pública, que é a responsável direta por colocá-la lá, me parece, além de traição, uma covardia inominável que acontece a esse respeito, Caio. Há pessoas que se expõem, há parlamentares que se expõem, colocam a vida em risco para justificar a confiança recebida do eleitor. Quem não faz isso, na minha opinião, assume completamente a covardia, né? É um aproveitador, não é um político, se assim procede. Acho que precisaria uma melhor e maior explicação, porque a Lagoinha sempre foi responsável por 1 quilhão de votos de diversas pessoas, notadamente do deputado Paulo Aze, que sempre foi considerado como um representante do nosso município, da nossa região, né? E eu não gostaria de ser representado por quem não se alinha na linha de frente daquelas pessoas que procuram defender objetivamente os direitos cidadãos de cada um daquele que vota tentando melhorar a sua vida. Acho que essa é uma pergunta forte, que precisa de respostas também fortes, para que se analise o comportamento e se defina futuramente o comportamento do eleitor em relação ao eleito. Porque, considerando que o deputado sempre formou fileiras na defesa ou na resistência daqueles que não concordavam com o atual governo, que não é de hoje, já é de muito tempo, e em diversas oportunidades chegou a ser agredido verbalmente por outro deputado que representa a cidade de Alagoinhas, porque aqui é bem votado, representa porque é bem votado. Trazer as coisas para aqui é muito diferente. Então, eu acho que isso merece uma explicação para que, afinal de contas, o eleitor não fique comprando bugalhos achando que está comprando alho. É uma denúncia forte, é uma denúncia, portanto, repito e reitero, que necessita de explicação e ajuste, porque o deputado carrega a representação dessa nossa cidade, que sempre se posicionou ideologicamente dentro de uma coerência e com uma firmeza nas suas decisões, que só fez até agora nos orgulhar, embora algumas pessoas, e isso é claro, é da democracia, participassem de ideias diferentes, mas assumindo posições claramente, colocando a cara à tapa. E política, na política eu sempre gostei do político que me representava exibindo as suas ideias e o seu comportamento, e não se escondendo num limbo covarde que não consegue acrescentar gosto de vitória nem de derrota. Caio, é uma denúncia grave essa que é feita e é preciso, portanto, um esclarecimento por parte daquele que merece a confiança do nosso querido povo. Rapaz, a situação é essa. O nosso ouvinte aqui está, inclusive, participando. Mandar um abraço para a Antônia Santana, acompanhando a gente, o Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Ele fala que será que o deputado Joséildo Ramos assinou? Com certeza não, né? A diferença é que o Joséildo é PT, né? E o governo Lula está bastante afinado com o Alexandre de Moraes, o que não seria em tese o caso do Paulo Aze, né? Que, pelo menos frente às câmeras, mostra uma certa oposição ao PT, mas foi cotado para assumir o Ministério, né, das Comunicações no governo Lula.
O Luciano Santos diz aqui que é ignorância dizer que o Alexandre de Moraes quer proibir o uso da internet. O Alexandre de Moraes, que suspendeu o X, né, antigo Twitter, né, e tem falado também em endurecer a regulamentação da internet, ter uma vigilância maior sobre o que é tratado na internet. Vai ter gente que vai achar que isso é censura, vai ter gente que vai achar que isso é uma forma de organizar o que é tratado na internet, enfim, né? É a opinião de cada um. Mandar também um abraço para o AJ, está acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Bom, então fica aí, né, o direito, se o Paulo Aze quiser entrar em contato aqui com o programa, quiser falar aqui com a gente, estamos à disposição, mas o povo está cobrando posicionamento. Agora esse negócio do tanto faz, hein? Oh, Deus do céu, ô legado desgraçado, hein, seu ACM Neto? Ô legado desgraçado. E o lance também do ACM Neto. Acabou com a oposição na Bahia. O lance também do ACM Neto ser pardo, acabou também com a vida dele, política dele. Mas negócio de ser pardo, todo mundo agora é pardo. Né? Agora mandaram um negócio do Gustavo Carmo, que o Gustavo Carmo era branco, virou pardo. Aí me mandaram também do Paulo César, também era branco, virou pardo. Então todo mundo agora quer ser pardo, ninguém mais quer ser branco. Uma pessoa experiente. Ninguém mais quer ser branco. Uma pessoa experiente em campanhas políticas me disse: Luciano, essa questão de você mudar a sua raça, cor, né, foi o que prejudicou o ACM Neto. Também, né? Outro legado do ACM Neto, a mudança de cor. Olha aí, ó. Ele tá vendo? O ACM Neto. Ele ficou em cima do muro. Se naquela época ele dissesse: o meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. Hoje pode ser que o ACM Neto... Ou até Lula também, se mostrasse, eu gosto de Lula, pronto. Agora o negócio tanto faz, rapaz. O negócio tanto faz. Rapaz, o povo, o eleitor, principalmente o baiano, Chico, ele quer o posicionamento. O ACM, o original, o já falecido, para ganhar o para perder, tinha lado. O Valdir Pires, para ganhar o para perder, também já falecido, tinha lado. A gente está falando aqui dos grandes nomes que fizeram história aqui na política baiana, e um fazendo oposição ao outro, né? Agora se perdeu, agora é uma esculhambação, enfim.